Paz, meus queridos e amados irmãos, estamos de volta ao texto sagrado. Vamos considerar agora um tema especial. A questão é: Jesus sorriu? Então, as emoções do Cristo perfeito. Nós dividimos esse estudo em duas partes. A parte 1 vamos fazer agora. Então, a título de tema, ou seja, um resumo de todo o estudo, nós podemos dizer o seguinte, que a plena humanidade de Jesus incluía também expressões humanas, como o sorriso. O que é o sorriso? E como ele se encaixa na vida emocional do Cristo. A título de introdução, deixe-me dizer para você o seguinte: nós vivemos em uma geração que sente muito e compreende pouco o que sente. A adolescência, especialmente, é um tempo em que os sentimentos se agitam com intensidade. Nesse final de semana, a nossa igreja vai realizar um congresso regional de adolescentes e o médico e irmão em Cristo, Dr. Wellington Ferreira, trará uma reflexão essencial: os sentimentos à luz da fé. Ao assistir, ao ler antecipadamente a sua palestra, uma questão me veio à mente com força. Eu já tinha lido sobre esse assunto, mas achei que é oportuno eu falar sobre isso. É sobre o sorriso de Jesus. Jesus sorriu. Nós sabemos que Jesus se emocionou, Jesus chorou, se irou, sentiu compaixão, exultou e se alegrou. Mas o sorriso, ele sorriu? A Escritura não descreve diretamente. Mesmo assim, será que não podemos inferir e dizer com base bíblica e teológica que Jesus sorriu? Uma vez que essa é a expressão dos nossos sentimentos. O tema do Dr. Wellington é os sentimentos à luz da fé. E nesse todo esse estudo, ele vai falar então sobre os sentimentos do próprio Cristo. Cristo Jesus é o modelo, é o padrão para nós. Muito oportuno esse estudo. Então, vamos ao texto sagrado. Vamos considerar alguns textos e examinar alguns textos mais de perto. Hebreus, por exemplo, é o primeiro. Hebreus 2, 14 e 17. O texto diz que Jesus tornou-se semelhante aos irmãos. Observe o texto. Visto que os filhos são participantes da carne e do sangue, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas. Por isso, convinha que em tudo ele fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Hebreus 2, 14 e 17, de acordo com a CF. O plano redentivo de Deus incluía essa identificação do Deus eterno com o ser humano. Uma identificação real, plena. Isso é algo essencial. Sem essa identificação não haveria redenção. Isso é muito importante nós lembrarmos disso. Então esse texto é uma base sólida para afirmar que a plena humanidade de Jesus, e é isso que o escritor de Hebreus está tentando fazer, está mostrando. Ele participou da carne e do sangue como nós, assumindo integralmente nossa condição humana, exceto pelo pecado, conforme diz Hebreus 4,15. Ele se fez semelhante a nós em tudo, mas apenas para nos representar. Aliás, não apenas para nos representar, mas também para nos redimir. Isso inclui todas as expressões legítimas da alma humana. E o sorriso é uma delas, lógico. Assim como Jesus chorou, João 11:35, ele exultou, Lucas 10:21, ficou alegre, Teve compaixão, Mateus 9:36, ele se irou, em Marcos 3:5. É plenamente, na minha opinião, razoável dizer que eles também sorriu, pois o sorriso é uma expressão legítima da alegria, da ternura e da empatia. Um homem perfeitamente santo e humano como Jesus, sem pecado, ele sorriu com santidade.
É legítimo isso. Observe um outro texto, né? Lucas 10, 21. Fala sobre a alegria de Jesus. O texto usa o termo exultar, alegrar. Naquela mesma hora, Jesus exultou, Jesus se alegrou no seu espírito, no Espírito Santo, e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra. É interessante esse texto. O termo grego para exultou, aqui traduzido por exultou, é agalio, né, que comunica alegria intensa e visível. E é a alegria que transborda, né, como com o corpo, com o rosto, com o tom de voz. Então, essa é a alegria descrita nesse verbo. E é legítimo, portanto, afirmar que esse exultar pode sim incluir um sorriso santo. Observe esse outro texto, Marcos 10, 21. Jesus olhou para ele e o amou. Está falando sobre o jovem rico. Jesus olhou para ele e o amou e disse, Marcos 10, 21. Então, esse olhar cheio de amor dificilmente viria com um semblante rígido. Ainda que a Escritura não diga que ele sorriu, a ternura expressa aqui é compatível com um sorriso santo, cheio de graça e de afeição. Outros textos também mostram isso. Por exemplo, Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, né? Não os impeçais, porque delas é o reino dos céus. Né? Logicamente, Jesus não poderia dizer isso com um tom severo. Ele disse isso com doçura, com um sorriso, com uma expressão alegre no rosto. Isso é sorriso. Então, o que é sorriso? É interessante, sorriso não é um sentimento. O Dr. Wellington vai falar sobre o sorriso, sobre os sentimentos. Bem, o sorriso não é um sentimento. O sorriso é a expressão visível de um sentimento. É um sentimento como alegria, como a compaixão, como a aprovação ou a ternura. Né? Em termos teológicos, é uma expressão de afetividade humana. E Cristo, sendo plenamente humano, ele carregava toda a afetividade pura e santa. Isso nós não podemos esquecer. Pois bem, no próximo episódio, eu dividi esse estudo em dois. Né? Nós vamos aprofundar ainda mais essa reflexão com testemunhos de grandes teólogos, né, como Martin Lloyd-Jones, Calvino, Edvard Sproul. Né? E também nós vamos dar uma olhada em Isaías 53 e também em João capítulo 8, para nós entendermos por que a Bíblia escolheu destacar Jesus como um homem de dores. O que isso nos ensina sobre o silêncio do texto, né, do texto sagrado quanto ao sorriso. É interessante nós observarmos isso. Então, não perca a segunda parte. Jesus desse episódio, Jesus sorriu. Teremos uma resposta ainda mais rica, bíblica e tocante sobre a humanidade do Redentor. Isso é simplesmente impressionante e maravilhoso. Que Deus o abençoe. Te encontro no próximo episódio. Amém e amém. Amém.